Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da 10ª semana do tempo comum, nesse dia 12 de junho, Dia dos Namorados, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as bem-aventuranças estão inseridas no Sermão da Montanha, resumo do ensinamento de Jesus a respeito do reino e da transformação que esse reino produz. Aos discípulos, Jesus promete a felicidade não apenas no céu, mas também a que se pode experimentar ao longo desta vida. A felicidade brota de uma série de valores sobre os quais se assenta o reino de Deus: pobreza, humildade, justiça, misericórdia, pureza de coração, sofrimento por causa da justiça. As bem-aventuranças questionam os nossos critérios habituais e os critérios de uma sociedade que caminha exatamente na direção contrária e que se funda em pseudo-valores, ganância, exploração e várias outras formas de injustiça. Em outro discurso, Jesus recomenda: busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Querido irmão, querida irmã, as multidões seguem esperançosamente a Jesus. As necessidades do povo são as mais diversas e o sofrimento havia chegado no seu limite. Jesus olha caridosamente para todos e proclama o Sermão da Montanha. Inverte a escala de valores, julgando felizes aqueles que, aos olhos do mundo, são considerados um peso social. Jesus chama de felizes quem tem um coração pobre, isto é, quem não possui ganância nem autossuficiência. Naquela montanha, as palavras de Jesus devolvem esperança àqueles que não eram nem vistos nem escutados por ninguém. No reino de Deus, os valores se invertem, a ponto de a tristeza se transformar em alegria e as lágrimas em sorrisos. É bom demais seguir Jesus nas diversas situações. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: somos bem-aventurados quando assimilamos a vontade de Deus. E encerrando este momento, reze comigo. Ó Jesus, Mestre, de maneira solene ensinas a teus discípulos e a nós os valores do reino de Deus. Vem em nosso socorro, Senhor, e corrige nossa tendência a buscar a felicidade nos bens terrenos.
Torna-nos pessoas de coração puro, a fim de colocarmos em Ti toda a nossa segurança. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira da 10ª semana do tempo comum, nesse dia 12 de junho, dia dos namorados, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 a 7, rezar o Salmo responsorial, Salmo 33, também o Evangelho, Mateus 5, 1 a 12. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho, agora você vai acompanhar a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que, assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje traz dois temas que, por um lado, se contrapõem e, por outro, se completam: a perseguição com, e a consolação. A primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios é uma espécie de desabafo, pedido de ajuda e também de alento. Paulo e Timóteo se dirigem à comunidade de Corinto, desejando-lhe a paz e a graça da parte de Deus e se colocando diante dela como servos de Jesus Cristo, não por vontade própria, mas por vontade de Deus. Tudo indica que aquela comunidade estava tendo certa resistência e, ao mesmo tempo, colocando obstáculos no empreendimento missionário de Paulo e Timóteo. Paulo estava sofrendo as incompreensões e as perseguições de várias partes, e esta carta mostra o quanto ele deseja que a comunidade compreenda e seja solidária nesta missão. Insiste no tema da consolação, apresentando-lhes um Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Um Deus que, diante das nossas tribulações e sofrimentos, nos consola. Paulo se sente amparado e consolado por Deus nas suas tribulações e incentiva a comunidade a também se sentir consolada diante das suas inúmeras tribulações. Mostra que, se Deus nos consola, nós também devemos nos consolar uns aos outros. Essa consolação consiste na solidariedade e na compaixão mútuas. Somente assim a comunidade realizará as propostas de Jesus Cristo. Paulo manifesta a sua confiança e esperança de que essa comunidade saberá lidar com as adversidades e suportará os sofrimentos, porque Cristo suportou todo tipo de sofrimento por nossa causa, para, para que não sofrêssemos. Convoca a serem partícipes dos sofrimentos alheios, pois somente assim poderão também
participar da consolação que vem de Deus. O Evangelho é o das bem-aventuranças. Jesus, depois de se encontrar com uma multidão de necessitados, busca consolá-los, sobe ao monte com seus discípulos e ali redige o código da consolação dos que sofrem. Os pobres, os aflitos, os subjugados, os sedentos por justiça. Por outro lado, mostra que os bons não perdem por ser bons. Os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, terão sua recompensa encontrando misericórdia, encontrando-se com Deus e sendo considerados como filhos dele. Continua sua mensagem consoladora, lembrando aos que são perseguidos por causa da justiça, aos que são insultados e perseguidos, aos humilhados e caluniados por causa dele, que não devem desanimar ou perder a esperança, porque serão consolados, receberão a recompensa de Deus. Essas consolações não são apenas mensagens de esperança, mas sim o código da nova aliança, o anúncio da vinda do reino de Deus por Jesus, do seu compromisso com a vida dos sofredores. Ao mesmo tempo em que é anúncio de esperança aos sofredores, é também repleta de ensinamentos profundos para os discípulos, cuja missão consiste em realizar tais bem-aventuranças. Querido irmão, querida irmã, como discípulos e missionários de Jesus Cristo, somos convocados, a exemplo de Paulo e Timóteo, a ser solícitos à vontade de Deus e, mesmo diante de tribulações e obstáculos que atrapalham a missão, levar adiante o anúncio de um Deus consolador. Somos também convocados a nos compadecer dos que sofrem e buscar fazer algo em prol de suas vidas, como ensinou Jesus aos seus discípulos. E encerrando este momento, rezemos juntos: Pai, dá-me a graça de ser bem-aventurado, centrando minha vida em Ti e buscando em tudo ser obediente à Tua santa vontade. Amém.